Bom, fiz outro vídeo, o ânimo bateu em tal. Postei outro, sei que foi repentino, mas tá aí o vídeo, não esqueça de dar o like aí pra fortalecer o bom. Bora pro vídeo. Naruto DXD não pertence a mim, todos os créditos aos seus devidos criadores. Naruto em DXD capítulo 2. Deus, eu sinto como se tivesse sido atropelado por um caminhão. Não, doeria menos, sentando-se cuidadosamente em sua cama. Apesar do aperto dos lençóis brancos que o cobriam, Naruto estremeceu de dor mais uma vez e olhou para baixo ao ver o peso contra suas pernas segurando-o no lugar. Longas mechas de cabelo loiro estavam espalhadas ao longo dos lençóis da cama, como ouro derretido derramando por toda parte, enquanto a cabeça de uma garota repousava em suas pernas. Uma garota, Naruto supôs que ela tinha a idade dele ou um pouco mais velha, puxou uma das cadeiras no que ele supôs ser um quarto de hospital ao lado de sua cama e há muito adormeceu, se o pouco de babá nos cantos sua boca significava qualquer coisa. Naruto levou um breve momento para olhar para ela, reconhecendo seu rosto dos momentos borrados antes de desmaiar. Ela era honestamente de tirar o fôlego, mais bonita do que qualquer uma das garotas em seu mundo de longe, o que honestamente dizia algo. Seu rosto era levemente em forma de coração e tinha um olhar muito fofo, quase inocente de certa forma. Naruto engasgou um pouco enquanto seus olhos se arrastavam para baixo. O corpo dela não era nada inocente. Em algum lugar distante, Naruto teve a sensação de que Jiraiya estava rindo pra caramba e torcendo. Desviando os olhos para acalmar seu rosto caloroso, Naruto olhou para si mesmo. Ele estava vestindo um vestido de hospital verde claro que alguém deve ter trocado enquanto ele dormia e tinha vários tubos saindo de cada braço. Naruto cambaleou, mal suprimindo a bile que ameaçava escapar dele. Essa foi talvez a visão mais repugnante que ele viu em muito tempo. O salvador do mundo, mas ele tem medo de agulhas. Já era hora de você acordar, idiota. A voz era profunda e áspera, talvez até assustadora para algumas pessoas, mas para Naruto, nada mais trouxe um sorriso ao seu rosto mais rápido. Fechando os olhos, Naruto se encontrou em sua paisagem mental. Outrora um esgoto escuro e nojento, evoluiu lentamente para uma grande floresta cheia de árvores gigantes como as que cercavam Konohagakure. Encontrando-se em uma clareira grande e familiar, o shinobi de cabelos loiros sorriu como um tolo. Oi Kurama, você acordou. Kurama ou Kyubi no Yoko como era mais conhecido era um dos seres mais perigosos do mundo. Ele também era um dos melhores amigos de Naruto. No meio da clareira estava uma enorme raposa do tamanho de uma montanha com pelo vermelho alaranjado e 9 longas caudas que balançavam casualmente de um lado para o outro. Tinha uma parte superior do corpo ligeiramente humanoide, mas seu rosto tinha o sorriso malicioso que só poderia pertencer a uma raposa. Olhos carmesins semicerrados olharam para o humano comparativamente minúsculo abaixo dele antes que o gigante Kitsune preguiçosamente estendesse o punho. Naruto bateu o pé contra o chão da clareira e se concentrou, imaginando uma plataforma abaixo dele subindo para a vida dele. Houve um som como um estalo quando uma árvore gigante, assim como as outras ao redor deles, brotou da terra e ergueu Naruto para que ele ficasse no nível dos olhos de seu amigo, permitindo que o adolescente encontrasse o soco. Já faz um tempo. Acordei depois do seu glorioso pouso forçado e estou de olho no seu corpo. Kurama reclamou enquanto soltava um pequeno bocejo. Naruto assentiu, um gesto silencioso que Kurama interpretou como obrigador, antes de cruzar os braços. Há quanto tempo estou fora? Um dia. Naruto ficou de pé, sua mandíbula aberta em surpresa. O que? Quase nunca demorava tanto para curar, especialmente quando ele envelhecia e se aproximava das bestas com cauda. Normalmente entre seu chakra e sua própria força vital poderosa como o Uzumaki, ele estaria de pé em horas devido à maioria dos ferimentos graves. Você pode querer agradecer a sua amiguinha. Ela esteve aqui o tempo todo. Ela salvou sua vida depois de sua aterrissagem e conseguiu levá-lo a este hospital a tempo de estabilizá-lo. Kurama entrou na conversa, com um pequeno sorriso no rosto.
A raposa se divertiu muito vendo a garota angelical se preocupar com o corpo inconsciente de Naruto e soltou algumas risadinhas quando notou quão surpreendentemente agressiva a garota estava quando os médicos inicialmente se recusaram a tratar o indivíduo desconhecido. Se havia uma coisa que não havia mudado desde a infância de Naruto, era o quanto Kurama se divertia nas situações horríveis em que se metia. Naruto, sem saber os pensamentos divertidos de seu amigo, ficou em silêncio por um momento enquanto a pesada percepção finalmente o atingiu. Eu fui tão ruim assim. O sorriso malicioso caiu e os olhos de Kurama ficaram mais frios. Eu e meus irmãos estávamos inconscientes, Naruto. Você não teve nossa ajuda em termos de cura. Você morreu. Agradeça a ela. Kurama imitou a posição de Naruto, cruzando os braços como um humano faria. Ela também é a razão pela qual eles não atacaram você. Uma grande tela semi-transparente se projetou contra as árvores, dando a Naruto uma visão do mundo fora de sua mente. A garota deitada sobre suas pernas ainda estava dormindo, mas o foco de Naruto estava mais nos dois guardas que continuavam andando de um lado para o outro, olhando para dentro de seu quarto toda vez que passavam e balançando a cabeça em descrença. Naruto franziu a testa, seus olhos semicerrados, enquanto ele se concentrava no que estava nas costas deles. Eles têm asas, todos eles têm. Até ela. Naruto deu um passo para trás em estado de choque antes de uma mão subir para esfregar a ponte de seu nariz, um suspiro lentamente escapando dele. Asas eram novas para ele, a única pessoa que ele conhecia nas nações elementais que as tinham era Choji e isso era apenas temporário e o deixaria às portas da morte depois. Naruto franziu a testa, agora que ele pensou sobre isso, o Jinchuriki de Choumei também tinha asas. Isso significava que essas pessoas aladas seriam tão fortes quanto um Akimishi e um Jinchuriki totalmente poderosos. Hesitante, Naruto decidiu perguntar ao melhor sensor que conhecia, embora a expressão no rosto de Kurama lhe dissesse que ele já esperava a pergunta. Quão poderosos eles são? Eles representam uma ameaça? Na verdade não. Esses guardas maus são Genin, embora seu amigo pareça ser muito, muito mais forte. As palavras de Kurama aliviaram a crescente preocupação na mente de Naruto e o loiro soltou um suspiro de alívio que ele não sabia que estava segurando. Ainda assim, Naruto ficou um pouco surpreso que esta garota tivesse poder de nível Kage. Isso significava que havia outras pessoas neste novo mundo que eram ameaças, tendo poderes próximos a ele e a Sasuke. Kurama despertou Naruto de seus pensamentos com um golpe na testa com a ponta de sua cauda. Ela está acordando. Boa sorte, idiota. Não faça nada estúpido. Espere, Kuran. Naruto tentou freneticamente parar a besta com cauda mais poderosa, mas era tarde demais. Ele havia sido expulso de sua própria mente. Idiota. Desta vez as palavras de Naruto saíram no mundo real, chamando a atenção da garota que ainda estava acordando e enxugando as pequenas quantidades de baba do canto dos lábios na manga. Olhando para cima para fazer contato visual com ele, seu rosto se iluminou como o sol. Oh, você finalmente acordou. Graças a Deus. Naruto inclinou a cabeça para o lado. O quê? Ele honestamente não tinha ideia do que a garota acabara de dizer. Apesar da voz lindamente melódica da garota, a língua que ela falava soava um pouco mais áspera do que sua própria língua nativa, que era bastante fluida. No entanto, pela linguagem corporal dela, Naruto podia dizer que ela estava feliz e provavelmente preocupada com sua segurança, um gesto que trouxe um sorriso ao seu rosto. Enquanto isso, a garota parecia ter espelhado seu gesto e também inclinou a cabeça em confusão. Não sei que idioma você está falando. Parece algum tipo de dialeto do japonês, mas ao mesmo tempo é diferente. Isso é tão estranho. Supõe-se que os anjos sejam capazes de entender todos os idiomas, mordendo a lábio inferior em pensamento. Enquanto ela tamborilava levemente os dedos contra a perna, Naruto teve que admitir que era uma visão bastante fofa. Naruto pensou por um segundo antes de estalar os dedos quando uma ideia genial veio à mente. Se eles não pudessem entender os idiomas um do outro, talvez pudessem tentar sinais universais que o outro pudesse entender.
Lentamente, para não confundi-la, Naruto apontou para a garota antes de dar de ombros exageradamente. Os olhos verde esmeralda da garota se arregalaram e ela bateu palmas animadamente, um movimento enérgico que surpreendeu Naruto, mas ainda trouxe um sorriso ao rosto dele. Que ótima ideia! Eu sou o Gabriel. Naruto levantou uma sobrancelha em confusão, nunca tendo ouvido um nome assim antes. Gebruiru? A garota balançou a cabeça negativamente. Gabriel. Gabriel? Naruto tentou novamente, desta vez tentando quebrar os sons. Ela não pôde deixar de soltar uma risadinha. Gabriel. Naruto tentou uma última vez, concentrando-se muito em combinar alguns dos sons. Gabriel. O sorriso feliz e o aceno que recebeu confirmaram seu sucesso e Naruto não pôde deixar de dar um soco de vitória. Naruto. Naruto apresentou, apontando para o peito, enquanto o fazia. Naruto. Parece japonês HMM. Gabriel repetiu perfeitamente na primeira tentativa, uma mão no queixo dela em pensamento. Você tem feições asiáticas, mas não exatamente ao mesmo tempo. Tão estranho. Gabriel riu de como Naruto parecia um pouco chateado por ela não se esforçar tanto para dizer o nome dele quanto ele para dizer o dela. Sua risada era contagiante e Naruto não pôde deixar de rir de si mesmo. Os dois ficaram sentados em um silêncio confortável por um minuto antes de Naruto decidir fazer uma pergunta que estava em sua mente há algum tempo. Por que você me salvou? Gabriel não tinha certeza exatamente do que ele disse, mas ela teve uma boa ideia com base em seu tom. Olhando pela janela, ela soltou um pequeno suspiro. Foi a coisa certa a fazer. Eu não podia simplesmente deixar alguém morrer na minha frente sem tentar ajudá-lo. Isso vai contra o que papai ensinou. Naruto ficou em silêncio, embora não pudesse deixar de olhar para a garota com espanto. De alguma forma, ele tinha a sensação de que sabia o que ela acabara de dizer e isso era incrível. Poucas pessoas tinham esse tipo de abnegação e bondade pura em seu mundo. Balançando a cabeça em descrença, Naruto estremeceu de dor enquanto colocava um pouco mais de pressão em seu lado esquerdo. Tenha cuidado. Você ainda está ferido. Gabriel o repreendeu com um olhar severo que realmente não parecia pertencer ao rosto da garota. Os médicos ficaram surpresos com a rapidez com que você se recuperou, mas ainda assim. Fique seguro. Naruto riu. Essa era uma expressão que ele estava mais acostumado à terça-feira. Obrigado. De nada. Gabriel respondeu com um sorriso, mais uma vez tendo a sensação de que ela sabia exatamente o que ele havia dito. Levantando-se de sua cadeira, ela olhou ao redor da sala antes de seus olhos pousarem em uma pequena bolsa branca na porta. Ela colocou o conteúdo na cama, um conjunto de roupas brancas geralmente do tamanho de Naruto. Um amigo me mandou. Ele é mais ou menos do mesmo tamanho que você e uma das únicas pessoas que conheço que não tem asas, ainda. Gabriel explicou, segurando a camisa para Naruto como se ela fosse uma estilista. Isso arrancou uma risada do garoto loiro depois que ele agradeceu silenciosamente à garota. Puxando cuidadosamente as cobertas para evitar mexer com qualquer equipamento médico ao seu redor, ele cuidadosamente se levantou. Suas pernas, desacostumadas a ficar em pé depois de um dia inteiro na cama, cederam por um momento sob seu peso antes de se corrigirem. Este episódio, porém, foi o suficiente para atrair a preocupação da garota angelical. Você aguenta? Eu não sou feito de vidro, mocinha. Acho que vou ficar bem. A garota parecia um pouco menos satisfeita com a forma como Naruto dispensou suas preocupações antes de suspirar, em aceitação. Ela entregou as roupas para o shinobi antes de apontar para o banheiro um pouco no final do corredor. Se troque. Meus irmãos querem conhecê-lo. Os dois caminhavam lado a lado, uma dupla extremamente estranha, mas atraente, que chamava muita atenção das pessoas nas ruas que passavam. Naruto não tinha certeza do que todos estavam dizendo, mas ele sabia que eles estavam falando sobre ele pelos pontos sutis em sua direção e pelas dezenas de olhos que o seguiam enquanto ele caminhava pela cidade.
Nenhum deles estava com ódio ou com medo, já que o impacto de seu acidente quase não causou danos por ter sido amplamente contido pelo lago e pela barreira de luz. Em vez disso, a maioria dos olhares era curiosa, interessada em saber como era a aparência de um visitante de outra dimensão. Naruto sorriu. Ele sabia lidar com a curiosidade e tentaria agradar as pessoas assim que aprendesse a língua deles. Ele só não tinha certeza de como lidar com os olhares estranhos que recebia de algumas das mulheres. Seus olhos olharam divertidamente para a garota andando ao lado dele, que estava andando um pouco mais perto dele depois de perceber os olhares estranhos que ele estava recebendo também. Naruto havia notado que metade da atenção também estava nela, assim como um número de pessoas adoradoras que gritavam seu nome alegremente enquanto ela caminhava o surpreendeu sem parar. Gabriel parece ser uma espécie de celebridade aqui, sua personalidade brilhante e ensolarada sendo contagiante para todos. Crianças pequenas correram até os dois loiros, diminuindo-os um pouco. Mas o sorriso em seus rostos era tão brilhante que Naruto não pôde deixar de espelhar isso. As crianças conversaram animadamente com Gabriel antes de olhar para ele sem jeito, sem saber quem ele era. Gabriel, percebendo isso, apresentou o homem de bigodes e explicou sua situação, rendendo-lhe alguns suspiros de espanto. Os sorrisos alegres e gargalhadas que escaparam das crianças quando ele lhes deu uma rodada de cumprimentos antes de os dois continuarem seu caminho permaneceram na mente de Naruto enquanto eles se aproximavam do local de encontro. A luz do sol atravessava os vitrais que se alinhavam no corredor, fazendo tudo brilhar mais intensamente em uma miríade de cores do que nunca. O chão estava quieto, mas não silencioso, pois a respiração de duas pessoas lembrava a área que ela viveu uma vez, aliviando o peso frio que tentava se sentar em seus ombros. Gabriel parou diante da pesada porta de madeira, seus olhos fechados por um momento enquanto ela colocava a mão contra a porta de madeira. Era frio, ameaçador e, por um momento, o anjo hesitou. Uma grande mão cobriu a dela, as texturas ásperas causadas pelos calos formados ao longo de anos de treinamento parecendo estranhas contra sua pele macia. A mão dele era muito mais quente do que ela e o calor parecia preenchê-la, polvilhando levemente suas bochechas e afastando qualquer dúvida fria que ela tivesse. Com um trovão, Gabriel sentiu suas asas se abrirem com mais autoridade do que nunca e seu cabelo dourado brilhar como uma chama eterna. Os dois entraram na sala de reunião juntos, a luz sagrada ameaçando arrastá-los, se eles vacilassem. Eles permaneceram fortes. 9 homens ficaram diante das duas loiras na porta, variando as expressões em seus rostos enquanto olhavam. Uma voz quebrou o silêncio depois de um momento e embora ele não pudesse ter certeza, Naruto teve a sensação de que ele entendeu o que foi dito. Bem-vinda, irmã, viajante. Estávamos esperando por você. Longe do olhar do céu, habitava um mundo oculto, espelhando o mundo humano, mas com algumas reviravoltas importantes. Com céu roxo e principalmente cheio de terra em vez de água, o submundo era povoado por seres de poderes estranhos e incomuns. Na capital Lilith, um homem afundou em seu assento de couro com um suspiro apreciativo. Passando a mão pelos cabelos ruivos enquanto olhava para as pilhas de papelada em sua mesa, o homem decidiu fechar os olhos em vez de começar a cumprir suas obrigações. Circe Lúcifer era um herói entre seu povo, o rei demônio cujo poder era quase incomparável no mundo. O ex-herdeiro do prestigioso clã Gremory, Circe foi criado na área logo após a Grande Guerra e testemunhou em primeira mão a destruição que foi deixada em seu rastro. Nascido com um talento inato incrível para exercer o lendário poder da destruição transmitido por sua mãe, o jovem Gremory sabia que tinha a oportunidade de parar aqueles que queriam destruir ainda mais a raça demoníaca com mais derramamento de sangue. Com a ajuda de seus amigos Ajuka Astaroth, Serafalcitri e Falgun Glazialabolas, os 4 jovens demônios conseguiram liderar uma resistência contra a Old Satan Faction e acabar com a guerra. Os 4 demônios foram coroados satas e desde então lideram seu povo. Circe suspirou, ele desejou que alguém o tivesse avisado que governar era uma dor tão grande.
Seus ouvidos sensíveis captaram o som de passos delicados caminhando pelo corredor em direção ao seu escritório e ele nem precisou abrir os olhos para ver quem era. Boa tarde, querida. Graphia Lucifuge não tinha a aparência da rainha mais forte ou a esposa de Lucifer. Não, isso seria muito impróprio. Na verdade, se não fosse por sua beleza incrível e a aura de poder ao seu redor, provavelmente alguém a confundiria com outra empregada do castelo. Longos cabelos prateados amarrados em uma longa trança eram talvez sua característica mais famosa, mas eram seus olhos prateados que olhavam para o marido como se estivessem tentando queimar seu crânio. Naturalmente, Osiris fez o que os maridos mais assustados fazem. Ele tentou rastejar em uma bola e se esconder da fúria de sua esposa. Sinto muito, Graphia, o que aconteceu? Graphia colocou um arquivo sobre a mesa, seu olhar gelado enquanto observava seu marido engolir em seco e ler o título familiar. Por que você ainda não lidou com isso? Todo mundo está esperando por sua resposta. Bem, você vê, Circe gaguejou, soando enquanto tentava pensar em sua desculpa para sua falta de ação. Desde que recebera a notícia naquela manhã, durante a reunião semanal de Satanás, Osiris vinha tentando se esquivar do problema e de sua esposa. Parecia que ele teria que enfrentar ambos agora. Osiris soltou um suspiro pesado que o fez parecer muito mais velho do que parecia, esfregando a têmpora levemente enquanto começava a pensar. Qualquer perturbação na fenda dimensional é um problema. A que ocorreu ontem foi massiva e enviou uma onda de choque por toda a brecha que conecta todo o mundo como um terremoto. Olhos verdes espiaram pela janela de seu escritório, uma expressão ilegível em seu rosto. Não há dúvidas de que algo saiu desse vazio. Você ouviu o que a Juca-sama disse. A voz de Graphia era fria como gelo. O ponto de saída do ser era no meio do céu. Osiris quase não respondeu, seus olhos ainda espiando pela janela, presos em algo que ele deve ter visto à distância. Foi só porque Graphia passou tanto tempo com ele que ela captou a leve respiração, o pequeno aperto de sua testa por um microsegundo. Você acredita que eles estão tentando invocar o dragão vermelho ou o dragão infinito? Havia um peso em suas palavras, uma leve sensação de medo se escondendo por trás dos lábios apertados da mulher. O pensamento de um dos inimigos mais fortes do diabo, os anjos, ganhando o poder dos dragões foi o suficiente para fazer a rainha estremecer. Eu não sei. Que propósito Michael teria para convocar Great Red Opes? Não, tem que haver algum outro motivo para isso. Circe se virou para encarar a mulher de cabelos prateados, um olhar de urgência em seu rosto. Traga-me Beowulf, Materse ou Kita. Tenho um trabalho para eles. Osiris sabia que não podia se deixar ser pego desprevenido. Os Devils dariam o primeiro passo. Cada músculo em seu corpo gritava para ele atacar, os instintos que ele treinou ao longo dos anos, lançando-se ao máximo com as maciças intenções de matar que o atingiram simultaneamente. Sufocando, eles teriam derrubado um homem menor no chão em um instante e o jogado de joelhos para forçá-lo a rastejar. Naruto Uzumaki nem se mexeu. Olhos azuis frios pareciam encarar desafiadoramente os anjos de 10 asas na sala e por um breve momento, eles poderiam jurar que viram um flash de carmesim. Do outro lado da sala, Remiel, de cabelos loiros, se mexeu na cadeira, uma pequena gota de suor aparecendo no topo de sua testa, enrugando levemente suas vestes verdes. Com um dedo levemente trêmulo, Remiel apontou para o shinobi com uma carranca. Porque o homem não está algemado? Não temos ideia de suas intenções. Um suspiro exasperado escapou dos lábios de seu júnior de cabelos verdes. Porque ele não é um prisioneiro, Remiel. Estamos aqui para ouvir suas intenções, não para prendi-lo sem motivo. Raguel retorquiu, ajeitando os óculos com uma das mãos e fazendo o indignado Remiel explodir de raiva com pouco esforço. Remiel não está errado pela primeira vez. Essa coisa foi capaz de sobreviver sendo lançada através da lacuna dimensional e colidindo com um dos níveis mais altos do céu. Não podemos agir com muita leviandade perto dele.
Sariel comentou com um pequeno sorriso de escárnio, a atitude ligeiramente cruel do serafim de cabelo roxo aparecendo enquanto ele olhava para o homem de cabelo espetado com desgosto mal escondido. Gabriel olhou para seu novo amigo com uma leve preocupação. Naruto estava excepcionalmente quieto, seus brilhantes olhos azuis mudando onde seu olhar estava fixo a cada poucos segundos, enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo na sala. A julgar pela forma como ele olhou para Sariel e Remiel com os olhos ligeiramente estreitados, Gabriel teve a sensação de que Naruto poderia dizer com base nos tons de seus irmãos o que eles estavam dizendo sobre ele. Ela olhou através da sala para vestir Michael. Estava sentado com seus olhos perpetuamente tristes observando a cena com cuidado. Ele também tinha ficado em silêncio e Gabriel sabia que qualquer lado que seu irmão mais velho apoiasse venceria a decisão. Gabriel. A voz suave e sedosa de Uriel chamou a atenção de Gabriel e Naruto, que reconheceram o nome e ambos se viraram para a surpresa do serafim de cabelos azuis, embora não tenha aparecido por muito tempo. De alguma forma aqueles olhos sem pupilas de Uriel convocaram um sentimento de empatia que deixou Gabriel animado por alguém estar demonstrando simpatia por sua amiga. As próximas palavras de seu irmão, porém, destruíram todas as ilusões que ela tinha. Embora você pareça ter ficado confortável com a presença dele, este homem ainda é um intruso no céu. Ele não é um anjo ou um falecido, Uriel começou, tentando tranquilizar sua irmã com um sorriso reconfortante. Ele está prestes a ficar se continuar me encarando desse jeito. Rafael comentou rispidamente, interrompendo seu irmão enquanto ele e Naruto mantinha contato visual. Ele instantaneamente se arrependeu quando seu irmão mais velho de cabelo azul o nivelou com um olhar sem pupila, sua voz convocando a atitude sem sentido que enchia a sala de reuniões. Rafael. Silêncio. O musculoso serafim engoliu em seco, sua boca se fechando com um ruído audível enquanto tentava evitar que Uriel ficasse ainda mais zangado. Como eu estava dizendo, ele não é um anjo ou um falecido. Ele é apenas um humano com habilidades estranhas. É melhor que ele seja contido e observado, para a segurança do céu. Uriel terminou com um sorriso, o mesmo tom doce quase atraindo sua irmã para um acordo. Não, havia algo errado. Havia algo naqueles olhos sem pupilas hoje que estava deixando Gabriel inquieto pela primeira vez em séculos. Ela não cairia nas palavras de Uriel, Naruto não era o inimigo. Se controlando, Gabriel balançou a cabeça e deu um passo para trás, afastando-se de Uriel e seus irmãos. Quase todos pareciam ter sido influenciados pelas palavras do serafim de cabelo azul. Não espera, Uriel deu um passo à frente, estendendo a mão para agarrar Gabriel quando de repente o anjo encontrou seu pulso preso em um aperto de ferro. Não toque nela. Aqueles olhos brilhantes percorreram o comprimento do braço musculoso que o segurava no lugar até que ele se viu olhando diretamente para os olhos azuis de um irritado Naruto Uzumaki. Contenha-o. Naruto não tinha certeza de quem gritou isso ou o que exatamente eles disseram, mas ele entendeu a essência. Em um piscar de olhos, ele se moveu entre o assustador bastardo de cabelo azul e Gabriel, impedindo-o de tocá-la. Levou apenas meio segundo depois disso para todos os serafins além de Gabriel, Uriel e aquela loira do outro lado da sala se levantarem e soltarem suas asas. A sala conseguiu ficar ainda mais brilhante, se isso fosse possível, com 7 lanças de luz de energia sagrada queimando para a vida, cada ponto mortal direcionado diretamente para Naruto. O chakra que percorria seu corpo parecia subconscientemente se mover um pouco mais rápido, condensando-se levemente como se antecipasse a tempestade de merda que estava prestes a acontecer. A merda. O que diabos você fez agora? A voz áspera e sarcástica em sua cabeça comentou com um suspiro. Os olhos de Naruto estavam fixos nas 7 lanças de luz apontadas para ele, seu aperto no pulso de Uriel apertando até o ponto em que o serafim de cabelo azul estava de joelhos de dor. Não é hora, Kurama. Rafael zombou do shinobi, um sinal que deu a Naruto tempo suficiente para pegar a leve tensão de seu corpo sob suas vestes. O aperto de Rafael em sua lança de luz aumentou e quando ele estava prestes a jogá-la, uma voz quebrou a situação tensa. Espere, não.
Deixe Naruto em paz. Gritou a loira ao se colocar entre sua amiga e seus irmãos, que a olhavam como se ela fosse louca. Gabriel. Abaixe-se. A ordem não fez nada para parar o arcanjo. Em vez disso, o olhar em seus olhos parecia ficar ainda mais frio e determinado. Mãos pequenas e macias, fechadas em punhos brancos. Eu disse. Gabriel fechou os olhos e respirou fundo. Então ela soltou. Deixe-o em paz. Naquele momento, todos os ocupantes da sala pareciam sentir isso ao mesmo tempo. Era algo arcaico, antigo e aterrorizante, como a abertura de uma porta que estava trancada há anos, liberando uma fera mortal. Como um raio, Gabriel foi engolfado pela penetrante energia branca que caiu em cascata sobre a sala e invadiu seus irmãos como um maremoto. As armas sagradas pareciam se dissolver em suas mãos, deixando os serafins com os olhos arregalados e segurando apenas os punhos vazios. Até Naruto e o Biju ficaram maravilhados, deixando Uriel e subconscientemente dando um passo para trás da garota, cujo ser inteiro estava brilhando no tom mais divino de ouro e branco. Sua auréola era exibida com puro orgulho, ardendo como um fogo eterno, e suas asas se projetavam para fora com autoridade. Uau! Naruto não pôde deixar de sentir que o comentário de Kurama foi um pouco decepcionante, embora ele pudesse entender o que ele queria dizer. Naruto não deseja nos prejudicar, nenhum de nós. Ele não conhece nosso mundo, nossa política, nossa situação ou mesmo nossa língua. Todos os olhos estavam voltados para a única mulher serafim enquanto ela falava com uma autoridade apropriada para reis e rainhas. Não podemos dizer que somos filhos de Deus e seguir seus ensinamentos se vamos agir por medo toda vez que houver uma escolha difícil. Vamos colocar em votação, então. Outra voz quebrou quando um homem se levantou de onde estava sentado o tempo todo. Ele era bonito, mas também de aparência bastante feminina, com olhos verdes tristes que lembravam Naruto de alguém que ele conhecia. A magia de Gabriel morreu um pouco enquanto ela olhava para seu irmão mais velho com os olhos arregalados. Michael, Naruto levantou uma sobrancelha, olhando para o homem depois de sentir a mudança de tom de seu amigo. Este homem era alguém que ela respeitava e era próximo, provavelmente um parente direto, se suas semelhanças na aparência servissem de referência. O visitante, Gabriel, interrompeu seu irmão quase imediatamente. Naruto. Ela insistiu, ganhando uma sobrancelha levantada de Michael antes que ele risse para si mesmo. Sim, Naruto terá permissão para ficar no céu sob a supervisão direta de nossa querida irmã, que será encarregada de educá-lo sobre nosso mundo para que ele possa se tornar um futuro aliado. Não, ele será colocado na prisão e interrogado para obter informações sobre suas intenções e conhecimento de seu mundo. Ele ofereceu diplomaticamente, o doce som de sua voz balançando alguns de seus irmãos e ganhando alguns acenos de concordância. Michael olhou ao redor do círculo de cadeiras de pedra, seus olhos pousando no primeiro de seus irmãos. Os olhos de Reniel se enterraram em Naruto por um momento antes de sua boca se transformar em um sorriso de escárnio. Não, o voto do próximo serafim ficou bastante óbvio quase imediatamente quando Rafael esfregou as mãos com entusiasmo. Não, e eu digo que você deixe meu corpo lidar com isso. Idiota. Gabriel não entendeu exatamente o que Naruto disse baixinho, mas ela teve um pressentimento. Um olhar rápido foi o suficiente para impedir a intenção assassina dirigida por Rafael de seu novo amigo. Todos olharam para o próximo anjo da fila, apenas para descobrir que ele tinha estado fora do ar o tempo todo. O ninja otaku Metatron de cabelos castanhos estava enrolado em sua cadeira o tempo todo com um livro de mangá em suas mãos, fones de ouvido bloqueando toda a discussão acontecendo. A testa de Michael latejava em um raro sinal de irritação. Metatron. O grito autoritário foi o suficiente para literalmente derrubar Metatron de sua cadeira com o choque e ele se levantou lentamente, enxugando os olhos para reajustá-los. O quê? Sim ou não? Michael perguntou com um suspiro. Metatron parecia um cervo nos faróis, olhando em volta para todos os olhos exasperados olhando fixamente para ele antes de pousar em Naruto. Uma mão foi até seu queixo e ele soltou um zumbido. Ele meio que parece um ninja.
Pegando seu livro caído, os lacaios de Metatron basicamente levantaram o polegar. Isso é um ai de mim. Gabriel olhou para Naruto com um sorriso de apoio, embora o jovem shinobi ainda estivesse muito confuso sobre o que exatamente estava acontecendo. Talvez fosse melhor que o loiro não soubesse que seu passado ninja lhe rendeu um novo apoiador/fã. Eu nem sei por que estamos dando a ele uma chance. Não. Sariel gritou de aborrecimento, revirando os olhos para acompanhar o voto negativo. Naruto refletiu a expressão, idiota. Embora o comentário lhe rendeu outro olhar da garota nervosa ao lado dele. Isso é estúpido. Iai. Gabriel está certo, não podemos simplesmente viver com medo. Um pouco da ansiedade começou a deixar a garota angelical com as respostas simultâneas de seus irmãos mais inteligentes e francos e ela instantaneamente deu aos dois um dos sorrisos mais brilhantes que conseguiu. Aquele calor instantaneamente começou a deixá-la quando todos os olhos pousaram em Uriel, cujos olhos frios e sem pupilas pareciam de alguma forma mostrar alguma empatia pela garota. Sinto muito, Gabriel, mas é para o bem do céu. Não. Foi sua resposta fria, seu cabelo azul celeste chicoteando sobre o ombro enquanto ele se virava e voltava para seu assento, cuidando de seu pulso ainda latejante. Gabriel levou a mão ao peito dela, a dor daquele golpe doía bastante. Uriel, percebendo todos os olhos nela, Gabriel deu sua resposta óbvia. Isso é um ai de mim. A sala ficou em silêncio por um segundo enquanto a situação se instalava, era um 4-4. Todos os olhos se voltaram para o líder do céu, cujos próprios olhos estavam fixos no chão em pensamento. O rosto de Michael era difícil de ler, sua boca estava em uma linha reta enquanto ele ponderava consigo mesmo como um juiz prestes a dar um veredicto importante. Irmão, a palavra escapou dos lábios de Gabriel inconscientemente e Michael olhou para cima com a chamada, encontrando os olhos verdes cheios de lágrimas com os seus próprios olhos tristes. Então ele encontrou os olhos do visitante e foi nesse momento que os dois homens puderam fazer uma verdadeira leitura um do outro pela primeira vez naquele dia. Embora divididos por sua língua e cultura, ambos eram homens de caráter, cujo desejo de poder e influência política não era derivado do desejo de se tornar o governante dominante, mas de querer ser o homem que poderia ajudar os outros. A família e os amigos vinham em primeiro lugar, e não se podia simplesmente ignorar a escolha certa só porque ajudou a muitos. Michael foi o primeiro a se virar, um suspiro escapando de seus lábios. Deixo tudo para você, Gabriel. A próxima palavra trouxe um sorriso deslumbrante aos lábios de Gabriel. Iai. Sim. Gritou a única mulher entre os serafins enquanto soltava um soco infantil. Conseguimos. Antes que Naruto pudesse reagir, a garota menor o envolveu em um abraço esmagador que o surpreendeu por um momento antes de retribuir. Michael espere, Remiel tentou argumentar, mas um único olhar de seu irmão mais velho impediu que as palavras saíssem de sua boca. A voz de Michael parecia se projetar magicamente, silenciando toda a oposição e argumentos com sua autoridade que até mesmo Naruto conseguiu reconhecer apesar da barreira da língua. Naruto ficará a cargo de Gabriel. Ela se encarregará de sua educação e estilo de vida até que ele seja autossuficiente. A fria fachada de liderança quebrou, por um momento quando Michael se virou para encarar Gabriel. Boa sorte, querida irmã. Esta reunião acabou. Vocês estão todos dispensados. Como se para exemplificar seu ponto, as asas douradas de Michael se abriram com um trovão antes de ele subir ao céu. Alguns de seus irmãos angelicais deram a Naruto e Gabriel um olhar rápido, mas eles também desapareceram depois de alguns momentos, desejando escapar da sala e clarear suas cabeças após a longa e árdua batalha. Com apenas os dois deixados na sala, Gabriel imediatamente se virou para Naruto e saltou sobre ele, lançando-se sobre Naruto, que quase derrubou a garota de surpresa. Tão pequeno e lindo, Naruto teve medo de esmagá-la como um floco de neve e ficou um pouco desapontado depois que ela se separou do abraço depois de um tempo. Sim, Naruto. Você está livre.
Ela gritou, seu rosto praticamente brilhando de felicidade enquanto ela pulava para cima e para baixo e dançava em seu próprio ritmo. Seu cabelo dourado balançava de um lado para o outro, atingindo o garoto mais alto no rosto, mas ele não se importava. Ele realmente gostou do cabelo dela. Obrigado, Gabriel-chan. Você não imagina o quanto eu te devo. Naruto admitiu, timidamente coçando a parte de trás de sua cabeça. Não se preocupe com isso. Somos amigos, certo? Gabriel respondeu, entendendo por seu tom e linguagem corporal. Para ele, o sorriso dela parecia brilhar ainda mais intensamente do que sua magia jamais poderia, e era tão contagiante também, como uma música que ele não podia deixar de cantar junto. Gabriel olhou pela claraboia no topo da câmara de reunião, seus olhos observando o céu escuro e as milhares de estrelas que enchiam os horizontes do paraíso. Estava ficando tarde, com sorte, todo o trabalho já estava feito. Vamos para casa. Sussurrou a garota enquanto suas asas se abriam suavemente. Estendendo a mão, ela pegou a mão muito maior de Naruto com a sua enquanto sua magia começava a girar em torno dos dois, cobrindo-os com sua luz sagrada. Em um instante, eles se foram. Isso é muito exagerado. As palavras deixaram a boca de Naruto antes que ele pudesse se conter com um longo suspiro, sua cabeça caindo ligeiramente para longe da visão à sua frente em exasperação. Naruto deu um olhar seco para as dezenas de caminhões de mudança e construção que cercavam o belo e grande terreno de propriedade de Gabriel, sua sobrancelha direita se contraindo um pouco ao fazê-lo. Seus olhos tentaram distinguir as palavras nas laterais das vãs, mas logo desistiram ao perceber que era o mesmo alfabeto usado em todo o resto do céu. Felizmente, os pictogramas e logótipos caricaturais foram suficientes para ele identificar cada um bem o suficiente. Empresa de fundação de concreto, empresa de telhados, encanadores, eletricistas. Dezenas de homens saíram rapidamente do local com a chegada do anjo e seu companheiro. O trabalho deles era tudo o que restava enquanto as dezenas de equipes de construção fugiam, uma obra-prima de uma casa situada onde antes havia um terreno vazio. Um grande estilo japonês moderno de 3 andares erguia-se com orgulho e Naruto não pôde deixar de ficar impressionado. O telhado triangular e o exterior de madeira eram familiares para os shinobi, enquanto as altas paredes e varandas não eram. A casa ficava no meio de um lago bastante grande, com uma ponte vermelha em arco que se conectava ao caminho de entrada. Naruto se virou para olhar para Gabriel para ver que a garotinha parecia um tanto envergonhada, murmurando xingamentos baixinho em aborrecimento pelo fato de que as equipes de trabalho não tinham ido embora quando ela e Naruto chegaram em casa. Percebendo que seu companheiro estava olhando para ela, Gabriel tentou olhar para todos os lados, menos para ele, enquanto brincava com seus lindos cabelos dourados. Você provavelmente está pensando que isso é um exagero, mas assim que você saiu do hospital, eu sabia que você precisaria encontrar um lugar para ficar. Eu não esperava que Michael colocasse você comigo. Percebendo que a expressão de Naruto parecia gritar descrença, Gabriel corou e apontou um dedo para ele com raiva. Ei, pare de me olhar assim. O que quer que você diga, Gabriel-chan? Naruto riu e ergueu as mãos em inocência para a acusação da garota. Literalmente diga o que quiser. Não consigo te entender. Gabriel olhou para Naruto em uma tentativa terrível de parecer irritado enquanto falhava miseravelmente antes de quebrar e voltar ao seu sorriso brilhante de sempre. Caminhando pela tradicional ponte vermelha com Naruto a reboque, Gabriel começou a falar enquanto gesticulava para que Naruto entendesse. Minha antiga casa era bem pequena e realmente ocidental, mas como somos amigos, pensei em tentar acomodá-lo, embora não tanto quanto Michael aparentemente estava pensando. Naruto inclinou a cabeça para o lado em confusão com a pequena carranca conflituosa no rosto de seu amigo, tirando a garota de seus murmúrios e ela abriu a porta. O que é meu é seu. Bem-vindo ao seu novo lar. Gabriel disse com um sorriso, apresentando a casa com orgulho. Naruto não pôde deixar de se sentir um pouco triste ao entrar em casa, na frente de Gabriel, seus olhos observando tudo com um sorriso quase imperceptível no rosto.
Entrando na grande cozinha conectada à sala de estar, era uma casa de estilo familiar perfeita que Naruto gostaria de ter crescido. Sentado na ilha de mármore branco na cozinha, como esta aqui ajudando sua mãe a cozinhar, enquanto seu pai fazia seu trabalho no escritório, Naruto não pôde deixar de desejar ter tido a chance de provar a comida de sua mãe ou sentar-se ao lado de seu pai. Enquanto lia o jornal, Gabriel, inconsciente da jornada mental que sua amiga estava fazendo, olhou para o relógio pendurado na parede da cozinha e engasgou. Oh, é quase hora do jantar. A loira rapidamente começou a apalpar os bolsos rapidamente. Vou pedir alguma coisa. O que você está fazendo? Gabriel parecia um pouco envergonhado quando ela levantou o celular prateado que havia encontrado no bolso de trás. Jantar. A cabeça de Naruto se inclinou para o lado em confusão, sua testa franzida em uma expressão muito exagerada que a garota percebeu depois de um momento. Fazendo mímica de comer alguma coisa, fingindo colocar coisas na boca, Gabriel conseguiu passar a mensagem depois de um segundo. Naruto apontou para a grande e bela cozinha que a garota teve apenas para receber um olhar muito envergonhado e óbvio de vergonha, pois a garota de repente achou seus pés e o chão muito interessantes. Bem, você vê, cozinhar é um pouco bom, não é minha especialidade super duper. Eu costumo pedir entrega, admitiu a garota depois de um minuto de olhar exasperado de sua nova colega de quarto, a vergonha crescendo a níveis cada vez maiores a cada momento. O quê? Não era culpa dela que tantos grandes chefes falecidos cozinhassem comida tão boa e abrissem lojas no céu. Graças a Deus seu metabolismo angelical a impediu de engordar e manteve sua figura fantástica. Naruto, pegando a essência, soltou um suspiro antes de arrancar o celular da mão da garota e colocá-lo no bolso de trás onde ela não poderia pegá-lo. Gabriel soltou um gemido, mas se viu espancada, tão desanimada que se sentou na ilha para ver sua amiga cozinhar. E ele cozinhava. Foi uma habilidade que ele adquiriu ao longo dos anos com Jiraiya e seu tempo morando sozinho, mas Naruto sempre achou cozinhar bastante divertido. Enquanto na aldeia Naruto o fazia de forma bastante irregular devido à existência da maior barraca de comida conhecida pelo homem, ou seja, Ichiraku Ramen, muitas vezes durante as missões e em lugares onde a comida era estranha ou desconhecida, Naruto se viu cozinhando refeições básicas. Com o tempo, as refeições básicas se transformaram em pratos cada vez mais avançados, à medida que Naruto lentamente aprendia a si mesmo uma habilidade que talvez em outra vida, sua mãe ou pai, poderia ter passado para ele. Gabriel assistiu com admiração enquanto o homem loiro afiava e manuseava sua faca de cozinha como um profissional, cortando carne fresca e vegetais que ela tinha na geladeira com tanta precisão e facilidade que parecia sem esforço. Mal sabia Gabriel que depois de anos e anos treinando com kunai e outras lâminas mortais, uma faca de cozinha era praticamente um brinquedo de criança. Na verdade, Gabriel ficou tão encantado com o processo de cozimento que nem percebeu que meia hora se passou até que a comida estivesse pronta. Uau! Foi a única coisa que a garota pôde dizer enquanto olhava com os olhos arregalados para os grandes pratos de salada, bife de tira de Nova York e salmão grelhado que haviam sido preparados diante de seus olhos. Depois de alguns segundos, Naruto saiu da cozinha, enxugando as mãos no avental. Puta merda, sou uma boa cozinheira que ela ganhou como recheadora de meias de Natal alguns anos atrás. Gabriel tinha que admitir, ficava melhor nele. Olhando para a mesa de jantar extremamente longa e cara que ela comprou apenas no caso de receber convidados, Gabriel não pôde deixar de sentir que sentar do outro lado seria pouco prático para duas pessoas. Então, ao invés disso, a garotinha esperou que Naruto pegasse um assento antes de se sentar ao lado dele, apesar do fato de haver pelo menos 8 outros assentos vazios ao redor deles. Naruto sorriu, um sorriso caloroso e genuíno, enquanto entregava a ela um prato cheio de comida deliciosa. Itadakimasu, Itadakimasu, Gabriel riu, as palavras escapando de sua boca, quase com a mesma facilidade.
As palavras eram comuns, um simples agradecimento pela comida que foi colocada diante de você, mas tanto o anjo quanto o shinobi sabiam o que significava um pouco mais naquele exato momento. Às vezes, um pouco de companhia era bom, especialmente quando você estava sozinho por um tempo. As cócegas de cabelo contra sua orelha despertaram Naruto de seu sono, seus olhos se abrindo lentamente enquanto ele observava o ambiente familiar. As luzes da sala estavam apagadas e apenas a pequena lâmpada ao lado do sofá onde ele estava sentado estava acesa. Em seu colo estava um livro de capa dura bastante grande, diferente dos pergaminhos com os quais ele estava familiarizado em casa. Seus olhos baixaram e fixaram alguns dos caracteres na página por alguns momentos, tentando lembrar o significado das palavras diante dele. Ele era lento. Naruto tinha que admitir que nunca foi um aprendiz muito rápido quando se tratava de leitura e coisas do gênero, mas ele finalmente conseguiu recitar os 2 sistemas de alfabeto que lhe foram ensinados na noite anterior por Gabriel. Lentamente virando um pouco a cabeça para o lado, Naruto foi mais uma vez agredido pelo cabelo dourado que o havia acordado de seu sono em primeiro lugar. Ele realmente não se importava, porém, seu cabelo cheirava bem, quase como mel e limão. Gabriel também tinha um livro de idiomas na frente dela, embora ela aparentemente o tivesse trocado pelo ombro de Naruto no meio da noite. Naruto riu silenciosamente para si mesmo, mas descobriu que mesmo aquela leve vibração era suficiente para quase mexer com a garota. Desprovido da habitual energia, entusiasmo e emoções expressivas que geralmente a ocupavam ao longo do dia, Naruto não pôde deixar de notar o quão tranquilo Gabriel parecia enquanto ela dormia. Pare de ver a garota dormir, você está sendo estranho. A voz rouca e fria de seu amigo mais próximo quebrou Naruto de seus pensamentos e o shinobi balbuciou. Foda-se Kurama. Naruto tentou atirar de volta, mas o rubor de seu rosto o traiu. Lentamente, Naruto pegou a muito menor Gabriel em seus braços, embalando seu estilo de noiva enquanto tentava evitar tocá-la em qualquer lugar inapropriadamente. Seu amigo não merecia isso e essa era uma discussão que ele não queria ter com ela amanhã de manhã. Não demorou muito para carregá-la 2 lances de escada até o quarto de Gabriel no último andar, com seu próprio quarto do outro lado do corredor. Abrindo a porta levemente com o pé, Naruto caminhou até a grande cama que incise no centro do quarto antes de deitar a garota, puxando as cobertas sobre ela. Gabriel se contorceu por um momento com a perda de sua fonte de calor corporal, mas se acalmou e caiu em um sono profundo depois de 1 minuto ou 2. Silenciosamente Naruto recuou para fora do quarto, fechando a porta atrás dele gentilmente para evitar fazer muito barulho. Enxugando uma pequena gota de suor de sua testa, Naruto abriu a porta de seu quarto e caminhou até a janela instantaneamente. A sala era bastante espartana no momento, devido ao fato de que ele não tinha quase todas as posses terrenas no momento, mas Naruto realmente não se importava. As grandes janelas que se abriam para o mundo eram boas o suficiente para ele quando Naruto as abriu e se sentou no parapeito com um suspiro. Houve uma labareda de chakra laranja do torso de Naruto quando um pequeno ser tomou forma na frente dele. Uma raposa laranja, do tamanho de um cachorro de tamanho médio, com 9 longas caudas fluindo atrás dele, caiu na beirada da janela em frente a Naruto, que não parecia muito surpreso com a aparição. Kurama olhou ao redor, deixando escapar um ruído que parecia um zumbido de agradecimento. Uma vida muito boa você tem aí. Apenas metade das pessoas mais poderosas do céu te odeia, eu te odeio. Uma bela casa digna de um Hokage, eu te odeio 2 vezes. Uma namorada bonita, Naruto olhou por cima da borda, imaginando se a queda de 10 metros seria suficiente para acabar com tudo. Eu deveria apenas pular. Kurama sorriu, exibindo seus dentes brancos e afiados. Eu só estou brincando com você, Kid. A brincadeira pareceu desaparecer depois de um momento. Eu só queria te dar uma palavra de advertência. Aqueles anjos têm medo de você. Você é um desconhecido, mas poderoso o suficiente para enfrentá-los, no mínimo, o que faz de você uma ameaça. Ratos ameaçados tendem a morder, então fique de olho.
Kurama soltou um suspiro antes de relaxar a cabeça nas patas dianteiras, agora deitando-se completamente no parapeito da janela. Além disso, ainda não sabemos quem mais jaz neste mundo. Existem aliados por aí que ainda não conhecemos, ou existem inimigos que são ainda mais poderosos do que esses anjos, porque as coisas têm que ser tão difíceis. Kurama encarou seu anfitrião por um momento, observando o irritado salvador do mundo. De vez em quando, Kurama tinha que admitir que esquecia que Naruto tinha apenas 17 anos. Kurama soltou um bocejo cheio de dentes antes de pular da janela para o chão. Descanse um pouco, Kid, você teve um longo dia. Naruto assistiu com diversão quando a raposa laranja pulou na cama e arrancou um dos dois travesseiros ali, jogando-o no chão. Com um suspiro de alívio, Kurama se arrastou em uma pequena bola sobre o travesseiro como se tivesse sido ele quem teve o longo dia. Naruto suspirou, balançando a cabeça em descrença, enquanto deitava na cama, fechando os olhos voluntariamente pela primeira vez desde antes da guerra há alguns dias atrás. Um momento antes do sono dominá-lo, um pensamento passou pela mente de Naruto e ele não pôde deixar de sorrir. Ei Kurama, eu sei que este não é o nosso mundo e eu ainda quero encontrar um caminho de volta eventualmente se eu puder, mas acho que posso ser feliz em qualquer lugar, desde que tenha pessoas de quem gosto comigo. Então, vamos aproveitar ao máximo, eu acho. Tudo que Naruto recebeu foi um bufo de espanto de seu amigo de 9 caudas antes de cair na inconsciência. Fim do capítulo 1. Oi pessoal. Então eu tava vendo os vídeos aqui e vi que tinha nada pra fazer, sim, eu sou um vagabundo. Aí do nada criei disposição. Então tá aí o vídeo, obrigada por assistir o vídeo até aqui.